Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje iremos falar sobre funções de domínio em hospedagens movidas a cPanel. Então, no vídeo de hoje iremos ensinar como criar um subdomínio, como redirecionar um domínio, como adicionar um domínio na mesma hospedagem e como estacionar ou parquear um domínio também dentro da sua hospedagem. No nosso canal, nós temos um vídeo falando sobre funções de domínio em hospedagens movidas a DirectAdmin. Se ainda não tiver assistido esse vídeo e a sua hospedagem for DirectAdmin, clique no link que vai estar na descrição ou então no card que vai estar aparecendo para você aí agora. Bora para o vídeo de hoje? Muito bem, estamos aqui com a nossa hospedagem cPanel aberta, a nossa hospedagem de exemplo. E para que você consiga fazer qualquer modificação, adição relacionada a domínios, você precisa localizar o bloco domínios. Você também pode se valer do filtro de busca para buscar a função que você deseja, mas aqui no bloco domínio. Vamos começar mostrando como criar um subdomínio. Então aqui nós temos a opção subdomínios, vamos dar um clique e dentro dessa opção nós já observamos ali o padrão do cPanel para funções nativas, que é dar uma breve explicação sobre o que é aquela função, para que serve aquela ferramenta. Então, nós vamos criar um subdomínio para o nosso domínio principal, que é o exemplos.tk. Um subdomínio muitas vezes é utilizado para hospedar diferentes aplicações atreladas ou vinculadas ao mesmo domínio ou ao domínio principal. Então você consegue se valer da criação de um subdomínio para instalar talvez um blog, um portal, algo do tipo, sem tirar a identidade principal, que seria ali do seu site, que geralmente remete ao seu negócio, à sua empresa e assim por diante. Vamos criar aqui o subdomínio blog. Então vamos digitar aqui em subdomínio blog. Muito bem, digitei aqui blog como meu subdomínio e observe que ele já adicionou no diretório raiz public HTML outro diretório chamado blog. Ou seja, dentro desse diretório eu consigo instalar aqui uma nova aplicação, adicionando arquivos aqui dentro. Após ter adicionado as informações, basta clicar em criar e o nosso subdomínio foi criado. Observe como ficou o URL blog.exemplos.tk. Clicando aqui em voltar, nós temos aqui embaixo o subdomínio criado e nós conseguimos aqui removê-lo ou gerenciar um redirecionamento para este domínio. Mas aqui ele já está criado. E se você for lá no seu gerenciador de arquivos, dentro do diretório public HTML, observamos que o diretório blog já foi criado. Não tem nada nele aqui ainda, mas basta adicionar os arquivos de acesso à aplicação, ao site e assim por diante. Funciona muito bem. Muito bem, vamos partir agora para o redirecionamento de domínio. Essa função está no bloco domínios e se chama redireciona. Esse nome pode mudar de tradução para para redireciona, redirecionamento, mas é a mesma função. Então você vai dar um clique e temos a tela de configuração dos redirecionamentos. O redirecionamento é bastante usado e por diferentes motivos. Às vezes para encurtar um URL ou talvez para facilitar acesso a alguma página específica, e funciona da seguinte forma. Aqui em tipo, você vai definir se quer que esse redirecionamento seja feito de forma permanente ou temporária. O que quer dizer isso? Se você selecionar permanente, você está dizendo aos buscadores que você não vai modificar esse redirecionamento e eles vão gravar aquilo como permanente. Mas, se você for fazer mudanças, você vai selecionar como temporário e os buscadores eles vão fazer buscas mais frequentes as informações no seu servidor para verificar se essa opção ou se esse redirecionamento foi alterado ou não. No nosso caso, vamos adicionar ele aqui como temporário mesmo. Agora você vai selecionar um domínio que você quer fazer um redirecionamento. Aqui, olha, observe que nós temos o domínio principal e o subdomínio que acabamos de criar. Isso porque quando você cria um subdomínio, ele é tratado pela infraestrutura também como um domínio para algumas funções. Vamos selecionar aqui o domínio blog.exemplos e nós queremos que ele seja redirecionado para o site principal, que é exemplos.tk. Muito bem, observe que para que o redirecionamento funcione, você precisa definir o site para o qual ele será redirecionado e também o protocolo a ser utilizado. Você também pode acionar o redirecionamento com ou sem www
Essa é a forma mais comum para prevenir possíveis erros. E aqui você tem a opção do redirecionamento coringa. Mas o redirecionamento coringa redireciona todos os arquivos dentro do diretório para o mesmo de arquivo do diretório redirecionado. Ou seja, ele vai redirecionar todos os arquivos daquele diretório. E ele aqui ainda adiciona que você não pode usar esse redirecionamento coringa para redirecionar o domínio principal para um diretório diferente do site, ou seja, um diretório que não esteja presente na mesma hospedagem, na mesma infraestrutura. Feito isso, nós podemos clicar aqui em adicionar e o redirecionamento foi criado. Vamos ver se está funcionando? Para verificar se funcionou o nosso redirecionamento, primeiro eu vou entrar no site normalmente, digitando exemplos.tk. Muito bem, eu tenho instalado aqui um tema aleatório, só para a gente fazer esse teste mesmo, e observe que o site está exemplos.tk/wp, que é o diretório onde está instalado esta aplicação, este site, e está tudo normal. Vamos agora fazer acesso utilizando o subdomínio blog.exemplos.tk e verificar se vai redirecionar para essa página. O URL digitado, vamos verificar se ele vai de fato redirecionar para o nosso site principal, como foi configurado, e funcionou. Vamos agora aguardar, abriu o site, o URL foi aqui alterado para o de fato e nós conseguimos aqui fazer o acesso. Então você pode configurar o seu redirecionamento da mesma forma que vai funcionar. Vamos agora aos domínios adicionais. Essa função ela é bastante utilizada porque ela permite que você utilize os recursos da sua hospedagem para mais de um domínio. Por exemplo, se você tem ali uma hospedagem com 20 GB, você pode dividir ou utilizar esses 20 GB para 2, 3 ou mais domínios. Então, a quantidade de espaço vai depender do plano que você tem contratado, mas você consegue fazer isso caso a sua hospedagem for cPanel. E os requisitos são básicos. Você precisa registrar esse domínio. Nós já até ensinamos a registrar domínios gratuitos ou então um domínio pago. E você precisa apontar os name servers, os registros DNS deste domínio para o mesmo da hospedagem que você tem ou desse domínio principal que já está ali nessa hospedagem, para que você consiga adicionar na mesma hospedagem mais de um domínio. Vamos mostrar agora na prática como realizar essa adição de domínio. No painel cPanel, a função de domínio adicional, em algumas traduções, se chama domínios de complemento. Então, domínio adicional, domínio de complemento é a mesma coisa. Você clica nessa função e nessa página você vai fazer a adição deste domínio. Então, nessa parte principal você vai digitar o nome desse domínio e para este teste iremos utilizar o domínio que também temos, que é o exemplificar.tk. Observe que o cPanel trata esse domínio adicional como subdomínio. Veja que ele cria automaticamente esse subdomínio e a criação do diretório na raiz funciona da mesma forma de quando criamos um subdomínio. Lembram que eu disse que um subdomínio é tratado pelo cPanel para algumas situações como um domínio? Vai acontecer da mesma forma com um domínio de complemento, um domínio adicional. Ele vai criar a pasta dentro do public HTML e você pode fazer upload dentro dessa pasta de arquivos de site, como arquivos do WordPress, por exemplo. Feito essa configuração, basta clicar em adicionar domínio. E o domínio exemplificar.tk foi criado ou adicionado à nossa hospedagem. E junto com essa informação de que ele foi criado ou adicionado, também somos informados que se quisermos gerenciar os arquivos do domínio, podemos fazer isso através do File Manager ou gerenciador de arquivos. Vamos aproveitar esse link direto, mas você pode procurar por gerenciador de arquivos por aqui também no filtro de busca e podemos localizar esse diretório aqui em Public HTML e observamos aqui dentro dessa estrutura o diretório do subdomínio blog e o diretório do domínio exemplificar.tk. Funcionou perfeitamente e a adição de arquivos para esses sites, para esses domínios ou subdomínios, funciona da mesma forma para um domínio principal. Vamos agora falar sobre o domínio estacionado ou parqueado. Então essa função ela serve para adicionar um redirecionamento para o domínio principal. Então para que eu usaria? Por exemplo, você tem um domínio.com.br e registra esse mesmo domínio.com e esse mesmo domínio.net. Você pode adicionar eles como domínio estacionado para serem redirecionados ao seu site principal, que é o .com.br. Os requisitos para ter um domínio estacionado é ter esse domínio registrado em algum lugar
e que os name servers, né, os DNS, estejam apontados para a hospedagem onde você vai estacionar esse domínio e tem que ser a hospedagem onde está o seu domínio principal. Bora lá? De volta ao painel cPanel, a função de estacionar ou parquear um domínio, em algumas traduções do painel cPanel pode estar marcando como alias, como está aqui, ou domínio estacionado, domínio parqueado. Então é a mesma função. Nós vamos dar um clique aqui e não tem muito o que fazer aqui dentro. Você vai digitar o seu domínio aqui. No caso, eu estou utilizando um outro domínio que também tenho registrado, que é o exemplos.cf. Vou adicionar esse domínio. Muito bem, o domínio foi adicionado com sucesso. Vamos voltar aqui, olha. Aqui nós conseguimos ver esse domínio que acabamos de estacionar. E observe que o diretório raiz é a pasta public HTML, ou seja, ele vai abrir quando nós digitarmos o endereço exemplos.cf, ele vai abrir o que está na pasta public HTML, que é o nosso site principal. Aqui nas ações você pode removê-lo ou gerenciar um redirecionamento para este domínio. Por que você deveria fazer um direcionamento se ele já vai abrir o que está na pasta public HTML ou do seu site principal? Para evitar duplicidade nos mecanismos de busca. Então, para evitar conteúdo duplicado na internet, você vem aqui em gerenciar redirecionamento e adiciona um redirecionamento para o seu site principal. Feito isto, basta salvar, foi redirecionado com sucesso e agora você evitou uma possível duplicidade de conteúdo na internet que poderia prejudicar os resultados de busca e o desempenho do seu site. E assim nós encerramos mais um vídeo no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se ainda não é inscrito do nosso canal, considere se inscrever. Se gostou do vídeo, não esqueça de dar aquele joinha. E se souber de alguém que pode se beneficiar desse vídeo, não esqueça de compartilhá-lo. Muito obrigado e até a próxima.